Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É sempre uma alegria nos encontrarmos. E pedimos a Jesus que nos abençoe e nos envolva no seu amor, para que a lição da noite penetre as nossas almas e nos alimente a todos. Anos atrás eu estava em atividade numa casa espírita, quando abro a porta do passe para um jovem entrar e escuto dizer que ele está sendo perseguido por uma gangue. Era filho de um trabalhador. Ele recebe o tratamento necessário, sai, mas quando ele sai eu percebo que eu estou aflita, que não era a minha condição anterior. E falo à dirigente, ela pede que eu seja verificada e a médium diz: quando este jovem entrou, ela pensou, e se fosse o meu sobrinho que estivesse sendo perseguido, o que eu faria? E ela atraiu uma entidade com isso. A entidade foi recolhida, eu fui tratada, fiquei bem. E quando eu vou a este texto de Emmanuel, que o Emmanuel nos traz nesta noite, eu me lembro dessa passagem. O pensamento, nós temos tantos pensamentos inconscientes. Vocês acham que eu lembrei do meu sobrinho, que eu tinha um sobrinho? Absolutamente. Mas isso me levou a uma condição de aflição, porque o pensamento carrega sentimento. E o pensamento é o que eu trago para minha mente e que faz a minha vida no dia a dia. Isso também me leva ao Evangelho segundo o Espiritismo, lição número 27, item 10, onde Kardec diz que nós vivemos imersos no fluido cósmico universal, que envolve todo o universo e envolve a atmosfera da Terra. E que nós, pela ação da vontade, transmitimos os nossos pensamentos através deste fluido universal acionado pela vontade. E o nosso pensamento vai a todo lugar, assim, ele encontra aquele que eu foco, encarnado, desencarnado, de desencarnado para encarnado e de nós para nós mesmos. E assim, eu vivo com aquilo que eu crio, com aquilo que eu penso. Mas a doutrina espírita me esclarece como é que funciona, como é que funciona a criação e a emissão dos pensamentos, não há barreiras. É assim que nós nos comunicamos com todo mundo. Onde estiver, como estiver, o pensamento do outro vem até nós e nós vamos, nosso pensamento vai até outro. E Emmanuel, então, vai tratar deste tema no livro Encontro Marcado, Em Paz de Consciência é o nome da página, e Reconsideração na Vida Interior é o tema. Como tornarmos a nossa vida mental mais saudável com paz em consciência. E ele vai trazer um aspecto interessante e nos diz: alguns instantes de reconsideração e perceberemos que em muitas ocasiões nós mesmos sobrecarregamos a mente de inquietações com as quais, em verdade, nada temos que ver. Então, neste aspecto de nossas dificuldades espirituais, diz ele, assemelhamo-nos a criaturas invigilantes que arrematassem os débitos desnecessários dos outros, permitindo-nos cair sob a hipnose de forças destrutivas a que se afazem alguns dos nossos parceiros de experiência. Penso que isso cabe muito bem para os dias polarizados que estamos vivendo. Quando permitimos que as vibrações externas de desencontro, de desajuste, de desrespeito, opiniões variadas, radicais, muitas vezes nos atinjam. E nós nos perguntamos, o que será feito? O que será feito da Terra? E nos angustiamos. E trazemos isso, tantas pessoas falam assim, eu não consigo dormir direito. Isso não nos cabe. Nós não criamos essa polarização.
Se não criamos, também não temos a solução para ela. Então, por que entrar nesta via vibratória que ele fala que nos hipnotiza e é muitas vezes destruidora da nossa serenidade e da serenidade em família? Mas nós não devemos fazer nada? Lógico que devemos. Segundo o Haroldo, vamos cuidar da nossa paz interna? Cuidemos da nossa paz no lar, com os nossos familiares. E levemos o melhor de nós mesmos também, colaborando para criar na casa espírita o trabalho com amor e de paz. Isso que nos cabe. Além disso, entregamos a Jesus, que conduz com sabedoria este barco chamado Terra. Mas então, e as outras pessoas que estão em dificuldade? Devemos ajudar? Sim, desde que exista um desejo de transformação, de melhoria dessas pessoas, que elas queiram sair do lugar que se encontram. E Emmanuel diz: justo compartilhar as provações do próximo, quando essas provações se lhe vinculem ao aprimoramento. Mas por que arrecadar os disparates estabelecidos voluntariamente por aquele que lhes patrocinam o nascedouro? Não nasceu em nós? Não temos condições de reparar e não é nossa responsabilidade. Assumamos o que é nosso. Outras vezes também estragamos grande parte do nosso dia entregando-nos a aflições inúteis, as quais em nada melhoramos a condição daqueles que lhes deram origem. Muito ao contrário, eles hipotecando a preço, ei-las que se ampliam, transformando-se vezes e vezes em instrumentos de obsessão ou desarmonia, enfermidade ou delinquência. Eu quero trazer aqui um exemplo positivo, mas do que poderia ser. Vocês conhecem o Rossandro Klinger, não é? Morador espírita, de bom humor e que traz vivências muito pessoais. E um dia ele entra na casa dele com uma moça e vão para o quarto. A mãe está ali na casa e não era a namorada do Rossandro. A mãe não tem dúvida. Vai lá, manda chamar a namorada e pede a ela que venha porque o Rossandro está no quarto com uma outra moça. Ele fica bravíssimo, inconformado. O que essa mãe poderia ter feito? Ô filho, perdão. Ou então, não falado nada para a namorada, mas ficar angustiada. O que esse meu filho, o que ele vai dar? O que ele está fazendo? Ele está desrespeitando o outro? Mas não. Aquilo que ela ia trazer para o seu coração e que ela não fez nascer, ela não ia dar conta. Mas ela deu conta daquilo que ela podia. Chamou a namorada e disse para o seu filho: aqui é minha casa. Enquanto eu pagar as contas, você vai respeitar. Porque eu não quero um filho que não respeite as mulheres. E ela ficou de coração em paz. E passado o tempo, Rossandro agradeceu profundamente a mãe não ter lhe passado a mão na cabeça. Mas o Emmanuel traz também uma outra questão que diz: imunizemo-nos contra a absorção de venenos mentais, em cuja formação não tivemos o menor interesse. E ele traz o caso, então, da mentira, da calúnia. E eu me lembro de um caso que talvez para muita gente aqui seja antigo, para outros não, acontecido com Chico Xavier. Davi Nassi Jamanzon, cineasta e jornalista. Chico era jovem, o Davi Nassi ainda não era conhecido. Eles queriam até o Chico, que queriam provar a verdade da mediunidade de Chico, que tinha publicado Parnaso de Além Túmulo com vários poetas, que eles achavam que era fraude. Eles então se colocaram como franceses, foram até o Chico. Chico não dava entrevista, mas houve uma insistência tão grande. Foi a primeira entrevista supostamente internacional. E eles foram muito indelicados, fizeram fotos desairosas do Chico e foram embora, certos de
que Chico tinha copiado algumas frases desses poetas, como Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, e fizeram uma matéria para publicar no Cruzeiro. Mas quando eles saíram, Chico deu de presente um volume de Parnaso de Além-Túmulo para cada um deles. Eles deixaram o livro lá no avião, publicaram esse livro dizendo que o Chico era uma fraude. Fizeram comentários desairosos em relação ao Chico, jovem ainda que ele era. E um dia, 2 dias depois, o Davi Nasser pegou o livro e leu a dedicatória ao amigo Davi Nasser, Emmanuel. Ele ligou imediatamente para Jean Manzon e Jean Manzon pegou seu livro, exatamente, mais ou menos era isso que está escrito. Ao meu amigo Jean Manzon, Emmanuel. E eles deram conta, então. Davi Nasser jamais se desculpou com Chico. Mas isso não perturbou. Aliás, perturbou um pouquinho, sim, o Chico, por um momento. Quando saiu a reportagem, ele falou assim, eu fico envergonhado, me sinto humilhado. Emmanuel, que vocês conhecem muito bem. Chico, Jesus foi levado à cruz. Você só saiu no Cruzeiro, que era a revista famosa da época. E Chico voltou à sua tranquilidade. Dizem que mais tarde ele se encontrou com um deles, nada disse. Por quê? Porque o Chico deixou com eles o conflito que eles deram origem. Portanto, que eles deveriam lidar com isso, porque vocês sabem, pela lei de causa e efeito, tudo que nós fazemos, nós retomamos. E Chico permaneceu em paz. Mas Emmanuel continua dizendo que nós devemos praticar o bem, colher momentos felizes, construir uma vida íntima de paz e de alegria, servir ao bem, buscando as bênçãos de Deus, e as bênçãos se derramam em nossas vidas, construindo a paz em nós mesmos. Mas também ele diz que nós erramos mesmo. Se erramos, vamos pedir desculpa, reparamos. Mas se nós não erramos, se a crítica não vai verdadeira, simplesmente deixemos de lado. Não vamos dar peso e importância para isso, vamos manter a nossa serenidade. Assim como o mestre, você vai falar, mas Jesus é o Espírito puro, é Ele que você vai trazer como exemplo. Mas nós também não seremos espíritos puros um dia? E como diz no Livro dos Espíritos, quem é Jesus? Nosso mestre, nosso modelo e guia, diz o Livro dos Espíritos. Então, se ele é nosso modelo e guia, nós olhamos Jesus chegando à Terra, encontrando tantos desrespeito, e ele passou auxiliando, ensinando e amando. Vamos aprender com o Mestre. Senhor, que eu possa não dar peso, não dar importância àquilo que eu não criei e que eu não posso resolver. Que eu me atenha à minha paz de consciência, aquilo que me cabe, com o teu auxílio. Obrigada, queridos amigos, que as bênçãos do Mestre nos envolvam. O meu grande abraço.